Gente que toca o ser da gente. Cena 4, ação. Olá, meu nome é Jorge, sou do canal O Delírio e esse é Gente que toca o ser da gente. Então se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E hoje estou aqui com Larissa Senhorim. Larissa é gente que toca na dor da gente. Gente que se preocupa tanto com o nosso sofrimento, o sofrimento da gente, que procura sanar esse sofrimento, tirar a nossa dor, procurar um jeito que essa dor desapareça de alguma forma, a tal da dor da gente. Larissa é gente que toca a face da gente, para que talvez algum dia as nossas faces de dor possam desaparecer e, quem sabe, sumir. Larissa, sim, senhorim. Eu tinha que falar esse sim, senhorim. Ai, fiquei emocionada com essa abertura aí, hein, Jorginho? Que lindo! Mas, praticamente uma poesia. Imensa gratidão por isso. Vamos lá. Larissa Senhorim é mestra em fisioterapia, doutora em ciências da saúde, criadora da reorganização miofacial, e Larissa é especialista também em giz. Sabe aquele giz branco? Que ela pega esse giz e escreve a frase do dia num quadro negro dentro de uma janela que só se abre de dentro para fora. Ai, que dor! Ai, que dor! Mas afinal, Larissa, é isso que você mais ouve na clínica? Sim, nossa, achei que só minha mãe via minha frase da janela, Jorginho. Ai, dizem, né, que aquela janela acabou se tornando um espelho da minha alma, né? Então, quando vem algo no coração, eu acabo expondo lá e dividindo, né, com as pessoas. Bom, primeiramente, vou ocupar um pouquinho do tempo para agradecer. Falei hoje de manhã lá em casa, né, meu marido, minha mãe, minha filha, eu falei, nossa, eu tô muito honrada, porque normalmente eu vou para falar da Larissa, fisioterapeuta, pesquisadora, Larissa cientista, mas eu acho que é a primeira vez, Jorginho, que eu venho trazer o ser Larissa realmente, não apenas o meu servir também, né? Então, mas entender um pouquinho. Tudo o teu ser também, né? A cientista, pesquisadora, Isso, a mãe, a mulher. Mas às vezes eu fico tão focada nisso, né? Que eu acabo não... E eu refleti bastante. Só numa face, esquece as outras. Isso, exatamente. E quando você falou, né, o ser que toca o ser da gente, eu parei para pensar, eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Olha como é responsável a gente estar aqui nesse plano, nesse momento. Então eu quero agradecer, quero dizer que eu achei demais essa tua ideia, tudo, tô achando o máximo. Eu não quis assistir muitos vídeos do canal para não ter uma influência e para estar aqui de forma original para ti. Bom, dor. Dor a gente tem, né, Jorginho? Eu falo que quando a gente abre a porta da dor é como se a gente abrisse a porta da felicidade, mas de uma forma onde vem uma caixa de Pandora. A gente realmente não sabe o que vai sair de lá de dentro. E a dor, a que eu toco todos os dias no meu paciente, aquela física, ela é a ponta do iceberg. Certo. Então, ela é a ponta do iceberg de algo que muitas vezes o ser que está na minha frente não está preparado para abrir, né? Abrir aquela comporta, abrir a janela. Então, a dor, ela cientificamente hoje, os estudiosos, especialistas nem classificam a dor apenas como uma via local ou só nociceptiva, que é a palavra que a gente chama. Hoje a gente já tem como características 3 dores principalmente, vamos colocar, que é essa dor local, né, por via de músculos, fáscia, pele, mas tem a dor também dos nervos, que é a dor neuropática, só que a gente tem uma dor, Jorginho, que é chamada de dor nociplástica na ciência. E essa dor nociplástica, ela é uma dor que ela é originada do teu cérebro. Isso significa o quê? Muitas vezes você passou tanto tempo da sua vida com uma dor que não teve a sua resolução, que o teu cérebro interpreta que ele precisa continuar com aquela dor. Uma dor fantasma. Como se fosse uma dor fantasma. E essa dor, a gente sabe que quando se caracteriza, a gente tem formas de diagnosticar essa dor dentro do consultório,
Quando a gente abre essa comporta, o que o profissional que cuida desse tipo de dor tem que entender principalmente é o quê? Que ela não vai ser resoluta com uma estratégia. Precisa haver um conjunto. Várias janelas. Várias janelas. Aí entra o físio, o médico, o enfermeiro, a terapia, o reiki, a massagem, o sal grosso, o banho de ervas, a leitura, a mudança de vida, a qualidade de vida, questões psicossociais. Aí a gente consegue acolher esse ser humano de uma forma verdadeira. E Jorginho, se você soubesse a quantidade de pessoas que sofrem com esse tipo de dor hoje no mundo, é algo alarmante. São todas, na verdade, né, Joyce? Todo mundo tem algo abrangente ao seu redor, né? Exatamente. E, na verdade, esse tipo de dor, muitas vezes as pessoas elas acham, Jorginho, que ela se origina, vamos dizer, só de uma dor primária física. Mas não, muitas vezes ela se origina de uma dor emocional muito profunda. Tanto que a ciência também já mostrou que a mesma reação bioquímica que você tem com uma dor, vamos dizer, você caiu, um entorse de tornozelo, ou uma dor lombar que surgiu, a reação química que acontece nos tecidos daquele trauma, quando você tem uma dor emocional, por exemplo, a perda de alguém, né, que você toca a tua zona cardíaca e você tem aquela dor como se fosse, parece que você vai infartar, é a mesma reação, só que é uma dor originária, que se originou do teu cérebro, né, se originou a partir de uma emoção. Então, eu prestei atenção que você falou, a primeira coisa que eu toco é na dor do outro, mas essa dor é uma janela. Então, é como você toca essa dor para abrir essa janela e, de alguma forma, você inscrever a tua poesia lá dentro. De modo que essa poesia possa atacar as outras áreas que estão relacionadas. Os cérebros, a emoção, biopsicossocial e assim por diante. Isso, exatamente. Então, você inscreve a sua assinatura dentro da face do outro? Olha, nunca havia... da fáscia do outro. Nunca havia pensado por essa forma, Jorginho, mas eu acredito que talvez seja isso. E olha só que interessante, né? Você falando, eu tô aqui pensando, talvez eu escreva parte, né, da poesia, né, dentro de mim, que eu construí ao longo desses anos de carreira, dentro da face do meu paciente. E isso gera uma responsabilidade tão grande que a gente não é capaz nem de imaginar. Por isso que a nossa base tem que estar, por isso eu primeiro, né? Eu levei muitos anos para entender isso, mas eu preciso estar com a minha poesia equilibrada, eu preciso estar, né, com o meu eu estável, vamos dizer, né? Feliz, contente, dentro das possibilidades desse plano que a gente reside hoje, para poder realmente doar o meu melhor para o próximo, né? Sem Larissa é poeta do corpo. E afinal, Larissa, como poeta do corpo, você toca muitas vezes na responsabilidade, uma frase que você disse bem no começo, que às vezes a gente não tem noção da responsabilidade que a gente tem naquilo que a gente faz, né? Ou naquele ser que a gente é quando a gente toca o outro. Como é que você vê a tua responsabilidade nisso? Como é que você enxerga isso? Então, Jorginho, quando eu fui defender o meu doutorado, ficou uma frase que ficou gravada de um dos meus mentores no meu coração, assim, a primeira frase que ele falou, Larissa é uma pessoa muito intensa, né? E eu olhei, eu falei, intensa pode ter vários significados, né? Positivo e negativo, né? Isso, exatamente, mas eu entendi, né? Eu nunca falei com ele a respeito dessa frase, mas eu na hora ali, eu compreendi o que ele quis dizer. Jorginho, eu tenho uma paixão tão intensa pelo ser humano, uma paixão tão intensa por quão responsável é o nosso plano aqui, que talvez, eu vou ser honesta com você, eu não tenha ainda atingido esse equilíbrio, né? Vamos falar do que seria, vamos dizer, o limite para o tamanho da responsabilidade que eu acredito que eu tenha perante outro ser humano. Sim, você toca aquilo que é o mais sagrado, né? O templo, né? Que é o corpo. Exato.
Ensinei a minha filha, ela tinha acho que uns 3 ou 4 anos, Jorginho, eu falei para ela assim, eu falei, filha, tá vendo isso aqui? A gente tava no banheiro, né? Indo para tomar banho, né? Eu falei, tá vendo isso aqui que você tá olhando? Ela falava, eu ensinei para ela muito cedo partes do corpo, era a forma que eu tinha de brincar, estudando, né? Que é é o meu mundo, é o meu parquinho, é onde eu me divirto. Então, a gente desenhava no corpo e tudo mais. Sempre tivemos muita liberdade perante isso. Eu falei para ela, tu tá vendo esse aqui? Eu falei, isso é a casa da tua alma. É a casa da tua alma. É onde reside o pedacinho de Deus dentro de você. Então, olha como a gente tem que amar essa nossa casa. Como a gente tem que cuidar dessa nossa casa. Então, eu falei, ela era muito pequena, Jorginho. Eu até pensei assim... Meu Deus, foi um insight muito profundo para uma menininha de 3, 4 anos. Eu não me lembro na época quando tinha, mas ela ficou com aquele olhão verde para mim assim. Eu falei, filha, tudo, como você limpa, a gente ia tomar banho, se ame nesse momento, como você se alimenta, como você cuida da casa da tua alma. Você terá muitas casas externas, mas essa é a casa que você vai levar, é o seu lar, é onde habita a sua alma. Então essa você vai levar para todas as externas, mas é ela que vai te acompanhar até a gente partir dessa para sabe lá Deus aonde, né, Jorginho? Achei muito legal que você falou assim que a gente usava o corpo como uma espécie de uma tela, né? A gente desenhava no corpo, pintava no corpo. Me explica isso assim. Jorginho, eu tenho uma relação com o corpo, eu não sei se é pelo toque, né? Que o toque é o que eu vim fazer. Né? Então eu tenho muito claro, por isso que ali no começo, né, eu até comento um pouco assim, eu acabo me ligando muito ao meu servir. Eu sou fisioterapeuta, eu sou clínica, eu sou mãe, eu sou esposa do Luiz, né? Eu sou muito ligada a isso, mas se você me perguntar o que eu sou verdadeiramente, quem é a Larissa, eu sou o toque, Jorginho. Bonito. Eu sou... As minhas mãos, elas são uma extensão do meu coração. Isso eu falo de uma forma muito verdadeira, sabe? Muito verdadeira. Eu fui atleta de karatê um período da minha vida. Foi onde eu conheci meu marido. E eu tive entorses recorrentes de tornozelo no tornozelo direito. E eu não lutava como o Luiz, eu fazia kata, que é como se fosse uma dança, né? Acho que você já conhece. É um balé poético de artes marciais. Isso, e aquilo sempre me fez muito bem. E a gente estava indo para um campeonato, eu tinha chance de medalha, mas eu estava com aquele tornozelo muito instável. E o meu sensei, na época, ele falou, eu vou te levar num senhor, que era em algum lugar que eu não me lembro aonde, Jorginho, eu vou te levar num senhor, vai ter uma certa fila lá, e ele vai mexer no teu pé, pedir autorização para o meu pai, lógico, meu pai é ok. Jorginho, eu cheguei lá meio mancando, eu olhei para ele assim, pode parecer bobeira o que eu vou falar, ainda mais vindo de uma cientista, mas se tu pedir para eu desenhar o rosto dele, eu não vou saber, mas eu me lembro exatamente da alma dele, Jorginho. Ele tinha um brilho em volta dele, que é uma coisa assim que eu... E como é que foi o toque dele? Então, a hora que ele colocou a mão no meu tornozelo, foi como se ele fizesse... Sabe como você... Não é uma descarga elétrica, não é um choque, mas sabe quando você tem a sensação de uma onda vindo dentro de você e ele mexeu, puxou, não sei, foi questão de minutos, ele bateu no meu tornozelo e falou, pode ir ganhar a tua medalha. E eu saí de lá andando, Jorginho. Eu nunca vou esquecer disso. Outro ser iluminado, eu era pequena, um amigo muito grande do meu pai, eu também atleta, estava com dor nas costas, meu pai falou, não, peraí que eu vou te levar o seu Zé, nunca esqueço, esses dias encontrei ele no mercado, abracei ele com todo amor. O seu Zé vai mexer na tua coluna. Eu cheguei, eu sentei, o seu Zé fazia a gente esticar o braço assim, via se tá. Hoje eu entendo, né, o que era feito, mexia, pegava, mexia a coluna, a gente saía de lá nova.
E uma outra vez também torci de novo aquele tornozelo, que sempre foi um ponto fraco no meu corpo. Meu pai, né, falou, deita aqui, filhota, no sofá que eu vou mexer. Meu pai me deu a primeira maca, depois eu sofri um acidente, conheci a fisioterapia. E quando eu estava na faculdade, eu toquei o primeiro paciente, eu falei, é isso que eu vim fazer. Então o toque, quando eu paro para refletir, ele faz parte de toda a minha jornada. E eu converso com as pessoas pelo toque, Jorge. Você foi atravessada pelo toque de outros, o que fez você desenvolver esse teu amor pelo toque. Exatamente. Ou esse teu amor pelo esse giz que se inscreve a poesia no quadro negro das outras pessoas. Exato. Talvez agora, olhando por essa tua perspectiva tão poética e realista, eu acho que talvez seja isso. Eu acho que é essa capacidade que as nossas mãos têm de... Não há uma palavra, não há adjetivo, não há verbo, não há, Jorginho. Quando uma pessoa chega, ela passa, né? Vários rostos estão vindo no meu coração agora, ela passa pelo teu consultório, no estado de um sofrimento, um desânimo, e de repente você olha, né? Ela levanta da maca, você olha, sabe, a pessoa amplia aquele pulmão, puxando o ar com toda a sua capacidade. Jorginho, isso não tem preço. Isso é vida, né? É vida. Isso. É isso. Isso é opinião, é a vida. Só quem é vivo faz isso. Não tem jeito. Exatamente. É isso. É vida. E esse toque é aéreo, né? Não tem substância nesse toque. Exatamente. Então, talvez a forma de você explicar isso seja esse quadro, essa janela, quadro negro que se abre de dentro para fora, é uma forma de você tentar explicar, uma forma inconsciente para as pessoas o que é esse toque, porque eu entendo que esse toque está num lugar que é impossível de ser dito. Isso. De ser transcrito em linguagem. Isso. É por isso que eu coloco que quando as pessoas perguntam a importância do toque na minha vida, eu coloco que é algo sensorial, é sentido. Você só pode sentir, Jorginho. Eu não tenho como te explicar. A partir do momento que você sentir, aí você vai olhar, você vai dizer, agora eu entendi. E dentro da minha área, por incrível que pareça, o toque, desde 2016, ele vem sendo apedrejado, Jorginho. Apedrejado. E muito por cientistas como eu, que olharam o toque como se fosse algo que o paciente criasse dependência, como se fosse algo que não tivesse comprovação científica, Então, assim, eu tô numa batalha também para tentar encontrar, né, ou reencontrar o lugar do toque, porque eu saio de literaturas como Mão de Luz, bibliografias de grandes profissionais que utilizaram o toque como recurso terapêutico, né, para hoje estar numa realidade onde esse toque é colocado como se fosse... Claro, há uma dualidade muito grande, né, que gera uma outra responsabilidade, Jorginho. A partir do momento que você se coloca, eu digo quando você se coloca a serviço de tocar outro ser humano, o teu coração ele tem que ter amor, mas ele tem que ter uma outra coisa associativa que sempre tem que andar junto, que se chama humildade. Se você não tiver essas duas coisas, às vezes você acaba se colocando, então, talvez num patamar que não é o ideal para você trabalhar com essas pessoas, sabe? Então, eu acho que talvez isso tenha acontecido muito com relação ao toque. Porque a pessoa, no exato momento que você... Vou te dar outro exemplo, Jorginho. Tem um estudo que saiu há algum tempo que mostrou, olha a importância, que até os 7 anos nós formamos uma fibra que é como se fosse um caminho que vai da tua pele até o teu cérebro. Então, no momento que eu faço isso, imagina que é o caminho... Uma fibra física. Isso, física mesmo, neural. O nome dessa fibra é fibra cetátil. É uma das que a gente tem no nosso corpo. Explica muito intervenções com toque sutil, muito sutil, sabe? Na pele. E essa fibra, sabe quando que ela tem o pico do seu desenvolvimento e amadurecimento? Ela se torna forte dentro do nosso corpo até os nossos 7 anos. E tu sabe aonde essa fibra vai desembocar? Numa região do nosso cérebro que está totalmente vinculada às nossas emoções. Então, crianças, Jorginho, que são acolhidas, abraçadas, que são tocadas,
crianças que chegam da escola, ai, porque eu tive um problema, olha, eu me arrepio toda vez, e o pai e a mãe vêm, fazem aquele movimento nas costas, tá tudo bem, tudo vai dar certo, né? A gente vai passar por isso. Pessoas, crianças que passaram por isso vão se tornar adultos com amadurecimento emocional. Então, eu entendi então que essa fibra é como uma extensão de um corpo emocional. Uma extensão de um corpo emocional, perfeito. Que está na pele. Está na pele. É físico? É físico. Está incorporado nesse físico aqui? Físico está incorporado. Exatamente. Faz parte da nossa natureza, né? A partir dos 7 anos, então... Isso, é quando tem o seu maior amadurecimento, né? Até os 7 anos, quando ela se torna... É como se você conseguisse... Vamos imaginar se fosse uma analogia com músculo, é quando você torna esse músculo mais saudável que você pode. Então, quando você amadurece essa fibra. Então, olha como é importante, eu entendo que em várias outras questões, a primeira infância, mas com relação ao amadurecimento dessa fibra, talvez um pouco mais. Então, Shantala. A Shantala é uma medicina, Jorginho. A Shantala é uma medicina. Se as mães soubessem o quão importante é simples movimentos. Shantala é massagem para bebês. Isso, massagem para bebês. O quão importante é aqueles movimentos, colocar o teu bebezinho no teu colo, de barriguinha para baixo, e você deslizar a mão sobre ele. Então, o toque, ele é uma ferramenta que ele tem 1000 janelas, 1 milhão de janelas, Jorginho. O toque sutil, o toque mais profundo, o toque vibratório, o toque só de posicionamento mantido, sustentado, o toque em tração, o toque em compressão, o toque em cisalhamento. Cada um vai repercutir um efeito dentro do ser humano. Cada um. Mas tem um, na minha modesta opinião, que é imperador, que ele é absoluto, que é o toque afetivo. O toque afetivo, Jorginho. Quando você tem um toque afetivo perante uma pessoa, que ela está num momento onde ou ela esteja muito feliz, ou ela esteja muito triste, ou simplesmente ela esteja naquele momento, todo mundo reage ao toque afetivo. É interessante que eu fiquei pensando nessa desenvolvimento até os 7 anos, e como isso reflete em toda essa... A primeira pergunta ali, né? A consequência das dores que a gente vai reclamando, né? E esse reclamar tem 2 significados, né? O reclamar da dor, e aquele eu quero para mim, né? Eu quero para mim, né? Então é um jogo de a dor que eu sinto e a dor que eu quero para ter um toque. Exato. Para que haja um toque de alguém. Exatamente, é uma via de mão dupla. E, Jorginho, uma outra coisa, vamos colocar esse sistema límbico, falando, né, um local exato no cérebro, mas também há o córtex pré-frontal, enfim, várias regiões cerebrais onde a gente tem o amadurecimento das informações, o recebimento das informações que vêm da extremidade, como calor, frio, dor, tudo, seja mecânica, química, qualquer informação. E ela só existe uma resposta pelo nosso sistema nervoso central. Se alguma parte aqui não funcionar, não vai acontecer nada. E olha que interessante que é, Jorginho. Quando a gente nasce, Deus dá para nós o mesmo computador. O computador que você tem aí é o mesmo computador que eu tenho aqui. Aí pode falar, algumas pessoas vão falar, mas tem diferença de sexo, porque o homem tem um cérebro, tem mais quantidade de células cerebrais, neurônios, né, e a mulher... Não, isso aí são detalhes, mas é o mesmo. Detalhes que fazem diferença como a gente percebe o mundo, mas vamos dizer 2 homens então, tá? Tem o mesmo computador. Se eu pegar vocês 2 com o mesmo computador, 1 ano depois, já vou ter diferença de programação lá dentro. 30 anos depois, Jorginho, nem reconhece a mesma estrutura. É um alien do outro, já virou. Exatamente isso. Por quê? Porque é o que nós colocamos lá dentro, Jorginho. Essa responsabilidade é nossa. O que você coloca? E nós temos responsabilidade perante os nossos filhos sobre isso também. Porque nós vamos ser os primeiros colocadores de algo dentro dessa máquina. O ser humano se diferencia dos dados que são inseridos dentro dele. Exatamente isso. E ao mesmo tempo que eu posso pegar o meu celular, colocar um aplicativo, eu não posso retirar ele? Pode.
Só que, claro, no cérebro não é apertar um botão. Não é mais difícil. Exato, mas se você tem esse amadurecimento, vamos dizer, mais fisiológico, mais saudável ao longo da sua vida, você vai conseguir. Só que, Jorginho, assim, esse é um assunto, ele é muito amplo, ele é muito profundo, porque todos nós temos uma bagagem que ela é muito boa e, ao mesmo tempo, muito ruim. Todos nós temos muito amor e muita tristeza dentro de nós. É o que eu digo, a gente tem o anjo e tem o demônio dentro da gente. Eu vejo dessa forma, tá? Então, muitas vezes, dependendo da fase que a gente tá ou do momento que a gente tá passando, a gente vai olhar, a minha vida é só uma desgraça. Porque a minha vida é só uma tristeza, porque eu só sofri, porque eu vim aqui para sofrer, porque não sei o quê. Dependendo da outra fase que tu tá na vida, do olhar que você gira... A outra face, você vai olhar e vai dizer... não sei se posso falar a palavra aqui. Pode falar. Aí tu vai falar, puta que pariu, que vida boa que eu tenho. Tudo é uma questão de perspectiva. Só que essa perspectiva que a gente cria, ela também vem desse amadurecimento desde a gestação, sabe? Então ela também vem de um aprendizado. Aí tu pode dizer, Lari, mas então quem não teve isso não vai conseguir? Não, claro que vai, porque lembra que eu falei, todos os programas podem ser instalados e desinstalados. Eles não podem ser esquecidos, porque se a gente for na rede, Jorginho, sempre ela vai estar denunciando o que a gente colocou ou não colocou. Não podem ser esquecidos, as coisas estão lá, não existe essa coisa que, esqueci, não quero mais falar sobre isso. O programa está lá, ele precisa ser desinstalado, você precisa entrar na rede específica daquilo, não tem jeito. Exatamente, é isso. Só que a gente tem que aprender a revisitar esse lugar com outros olhos. Quando o meu paciente tem aquele tipo de dor que eu falei para ti no começo, Jorginho, que é aquela dor onde o cérebro, eu não tenho um corte, eu não tenho uma batida aqui, mas por algum motivo eu tô aqui, ó, tá doendo, dói. Isso! E a pessoa fica esfregando, não dói, eu não tenho artrose, não dói. O corpo fica produzindo dor o tempo todo. Quando eu tenho paciente, Jorginho, com esse tipo de dor, eu sempre comento com eles, você vai revisitar a sua dor, só que você vai chegar num ponto que você vai aprender a olhá-la de fora. Há um desejo, não dentro. Há um desejo pela dor ali. Exatamente. Você tem que olhar aquilo ali de fora. Você tem que revisitar aquele trauma de fora. Você tem que revisitar aquela localidade olhando e dizendo, ok, você tá aí e você vai continuar aí, mas você não tá mais dentro de mim. Você não faz mais parte. Eu abri a janela de dentro para fora. Exatamente. E escrevi uma outra frase ali no meio. Escrevi uma outra frase na minha janela. Eu achei interessante que a representação que você fez, né? Não dói, dói, e ele fazendo isso aqui, é como assim, não dói, é como assim, dói. Isso! Né? Dói! Dói! Ai, dói! Exatamente. E aí você vem falar pra mim que eu vou tirar a sua dor. Exato! Quê? Eu só existo por causa dela? Isso, Jorginho! Eu sou ela, você não entendeu? Exatamente. E você está me dizendo que eu não sou ela. Exatamente. Eu não sou sem viver sem ela, sem ser isso. Exatamente, eu não ser, porque daí você vai ter que se reconhecer dentro de você mesmo. E muitas vezes, Jorginho, as pessoas elas não estão muito afim de olhar, né, para toda aquela bagunça ao longo. E eu ainda falo mais, é muito fácil, Jorginho, a gente revisitar as nossas glórias. Sim. É muito legal. E do próximo também. E às vezes nem são verdadeiras, né? São criadas pela nossa mente, porque a gente precisa de um acalento. Ou muitas vezes não são criadas, Jorginho, mas elas são exacerbadas. Só que do mesmo jeito que a gente faz isso com as nossas glórias, a gente também faz com as nossas dores. Aí tá o ponto. Porque às vezes a gente exacerba, né? Então, assim, aconteceu, nunca desmereço o problema de ninguém. E outra, Jorginho, nunca duvido da dor do meu paciente. Porque por mais que
escala ou num aparelho, ela possa não estar ali presente, ela está presente no cérebro do meu paciente, o meu paciente está sentindo aquilo. Então essa é a primeira forma de eu tocá-lo. Eu confiar e me conectar com ele e aceitar que sim, aquela realidade... com essa própria dor do outro. Exatamente. Então você se conecta com o objeto do outro, né? Com aquela dor que ele está lidando, lida, não lida, você tem que se conectar com esse objeto, com esse lodo. Exato, com esse lodo. Segurar no lodo do outro. Exatamente. Interessante que o prazer, o ser humano é complexo. Você sente prazer tanto na alegria quanto no sofrimento. Isso. Prazer tem duas faces nele mesmo. Então você lida com esse tirar o prazer do sofrimento e dar um outro prazer. Aí que tá, né? Porque esse prazer que você tem que dar já não está no corpo em si, está na emoção, no sensitivo, numa nova visão, não sair daquele lugar que aí tem que abstrair do físico em si. É difícil. Aí entendo que o seu dilema, eu tenho aí que sair do meu papel de fisioterapeuta de si e ocupar um outro. Tenho, mas esse outro papel eu demorei para defini-lo, até porque nesse papel eu nunca estou sozinha, Jorginho. Eu sempre tenho várias pessoas que estão me acompanhando, porque ele precisa ser um papel, vamos dizer, multiprofissional. Sim. Porque uma pessoa não vai fazer o caminho, vamos dizer assim. Ser humano sozinho não faz milagre. Exato, essa frase que eu estava procurando. E que é o papel realmente do ser humano, que é o que eu coloco. Então ali eu preciso trazer a minha verdadeira humanidade, Jorginho, para poder entender. E muitas vezes essa humanidade, ela me coloca, que daí é um limite que às vezes eu brigo comigo mesma, ela me coloca, em alguns instantes, ela me entrelaça com a dor do meu paciente. Sim. Aí eu revisito as minhas localidades. As minhas dores. Isso. Aí eu preciso, me desconectar. E de repente vem outro, eu me conecto, de repente vem outro, eu me desconecto. Só que esse revisitar, ele tá cada vez mais... Eu tô cada vez mais consciente desse papel também. A experiência nesses 25 anos de fisioterapia, pesquisa, clínica, enfim, Jorginho, assim, eu mais erro copiosamente do que acerto, mas eu estou acertando. Mas isso comigo mesma. É humano. Porque eu coloco. Então, às vezes, eu termino um atendimento, Jorginho, eu corro pro meu marido, assim, que é o meu centro mesmo, né? Então, eu abraço ele, choro um pouco, eu digo, como uma pessoa, né, pode passar por isso, questiono, brigo, sabe? Tenho aquele momento assim, eu digo, Jesus, como isso, Jesus? Eu penso, né? Eu sou uma pessoa que eu me conecto muito, né? Eu sou uma pessoa cristã que eu gosto muito da Bíblia, né? Eu leio ela desde que eu era muito pequena e eu tenho interpretações perante aquela fala de uma forma que faz parte de quem eu sou também. Então, às vezes eu pego a Bíblia, eu revisito uma coisa, eu digo, tenho aquele momento de explosão, vou colocar dessa forma. Tá, tem tira a inflamação. Estou dentro. Sabe como eu falei? Eu estou dentro do problema. Aí, de repente, hoje eu já consigo dar um passo para trás mais fácil. Mas esse movimento é necessário, né? E fazer isso aqui que você fez. Eu preciso entrar ali como uma onda. É necessário. Porque senão eu não vou conseguir entender. Não, aí vira um problema que você tocou lá num ponto ali que o toque está sendo atacado também pela preponderância hoje das máquinas, né? Também, Jorginho. Até porque mercado, finança, pra quê, né? Jorginho, eu fui para o Canadá em nós estamos em 2026, 2022, acho que foi, não me lembro direito, acho que foi 2022, eu fui ganhar um prêmio internacional de pesquisa. Por quê? Porque nós fizemos uma descoberta, inclusive ontem eu finalizei a escrita do artigo e já, se Deus quiser, a gente vai conseguir publicá-lo. Olha, demora para um produto científico, né? Por quê? Nós descobrimos que o toque, quando ele é colocado de algumas formas específicas, como eu falei lá no começo, que cada toque vai ter uma consequência. Ele consegue
ativar dentro da nossa periferia, vamos dizer, na nossa fáscia, sistemas que são responsáveis por trazer outras coisas, mas incluindo alívio da dor, analgesia, como o sistema endocannabinoide, todo mundo acho que já ouviu falar, né? Endocannabinoide já associa certas coisas, mas também o sistema opioide e o sistema adenosinérgico. Essas são as nossas farmácias endógenas para controlar muitas coisas, mas vamos colocar hoje a dor. E podem ser controladas pelo toque. Nós podemos ativar pelo toque. Isso faz com que uma pessoa reduza, por exemplo, um medicamento que ativa o sistema opioide. Ou que reduza, ou que aumente, vamos dizer, o sistema endocannabinoide, que ele module mais e controle essa dor. Isso é muito importante, Jorginho. O toque pode fazer isso. Isso faz o quê? Isso reduz gastos com farmácia, você associar o toque. Imagina, eu vou dar... estados alterados de consciência. Exato, que daí a gente se aprofunda um pouco mais. Eu vou dar um exemplo. O paciente chega no meu consultório, ele está com muita dor. Hoje o que a ciência traz para nós, Jorginho, é que a pessoa precisa se mexer. Só que às vezes a pessoa não consegue se mexer. Sim. Ela não consegue fazer. Só quem está no dia a dia clínico entende isso. A pessoa não consegue se mexer. Ela não está levantando dali porque ela não quer, Jorginho, porque ela não consegue. Aí que entra o toque. Nós preparamos aquela pessoa para que ela vá caminhar na praia, para que ela vá fazer uma bicicleta. E a gente consegue, por meio das nossas mãos, e essas associações que eu comentei contigo, dependendo do contexto, por isso que eu sempre indico uma ginástica, a FAB, um reiki, quando eu abro a comporta, que eu vários tipos de toque. Isso, vários. Eu entendo naquele momento que eu tô aqui, o que a pessoa tá precisando, eu consigo ver, opa, eu preciso associar isso, eu preciso associar. Eu não, a pessoa, né? Precisa disso, precisa, e eu vou indicando. E a gente vai o quê? Todos tocando esse ser ao mesmo tempo. Mas isso praticamente seria uma revolução hoje, que você está falando. Não sei, Jorginho, não sei. Porque o cenário hoje, infelizmente, você vai em alguma clínica grande de fisioterapia, te coloca numa máquina com um tal de choquinho, que nem é um choque, né? Que nem choque Eu não sei se é a revolução ou o idealismo de uma sonhadora, mas é isso que eu acredito que seja. É a realidade necessária. Eu como fisioterapeuta, às vezes as pessoas, elas entram no meu consultório, Jorginho, no final da consulta, elas perguntam, o que tu faz? Eu falei, eu sou fisioterapeuta. Não, mas o que tu faz? Juro pela minha filha que eu tô te falando. Mas o que tu faz? Eu falei, não, eu sou fisioterapeuta. Mas o que tu faz? Eu quero saber do teu... Tu falou dos 3 tipos de toque, mas eu quero que você defina o teu toque. O meu toque. Teu toque Jorginho, aí eu vou ter que entrar para poder explicar isso. Se fosse numa frase, então, da tua janela. Uma frase na poesia, minha janela. qual seria? Uma poesia na minha janela, Jorginho. Eu acho que o meu toque, ele é uma mistura. O meu toque, ele é uma mistura da ciência e do acolhimento que habita em mim. Por que isso não é ciência? Porque não é que não é ciência, Jorginho, mas infelizmente ainda hoje, e eu me coloco nesse time, porque eu estou numa tentativa constante de entrelaçar essas informações. Então eu ainda preciso aprender muito com relação a isso, e eu acho que é por isso que sou tão apaixonada por esse meio acadêmico. Eu tenho uma frase que é união entre a ciência e a prática clínica. E muitas vezes o que a gente enaltece é aquilo que a gente precisa também entender muito, né? Então eu acho que eu tô nesse caminho de realmente, e modéstia à parte falando, eu acho que eu tô quase lá, Jorginho, de trazer realmente essa junção como se fosse, que para ti pode parecer claro, mas para mim ainda
eu preciso, vamos dizer, abrir mais algumas janelas para conseguir fazer essa associação que eu verbalizo ela e que eu sei que muitas vezes eu consigo, mas que eu preciso encontrar ou não encontrar ou só aceitar e confiar uma resposta. Entendi, tem um hiato entre a prática e a transformação disso numa linguagem que possa ser compreendida. Isso seria a tal da ciência. Essa é a minha, não só porque assim, ó, Jorginho, quando eu comecei a atender, já fui pro toque, né? Eu sempre fui pro toque, eu sempre trabalhei com o toque. Você é o toque. Eu sou o toque. Eu sou o toque. Eu sou o toque. E lá no começo eu tocava de uma forma intuitiva, vou ser bem honesta. Os primeiros 6 anos da minha formação, a gente não tinha grana para nada, quanto menos para eu fazer um curso. Os primeiros 6 anos está desenvolvendo a fibra até o cérebro. Exato. Não chegou no 7. Exato, olha só, exato. E eu fiz o quê? Estudei sozinha. Então eu ia para a biblioteca sozinha, de motinho, de mototáxi na época, abraçava os livros, adoro literatura, livros, então me agarrava naqueles livros, lia. Eu tinha conseguido comprar 2 ou 3 exemplares que falava de biomecânica clínica, os efeitos do toque. Alguns colegas tinham me dado o livro, tipo Mãos de Luz, que eu ganhei várias cópias, vamos dizer assim, ao longo dessa minha carreira. E aquilo, para mim, eu ia sozinha, eu ia me alimentando sozinha dentro do que eu entendi e conhecia. Lá foi a formação da minha fibra acetátil. Lá foi. Só que depois desse período, Jorginho, um pouco mais amadurecida, eu comecei a perceber que dependendo da forma que eu tocava, eu tinha reações diferentes no meu paciente. Quando eu utilizava um toque como um deslizamento superficial, que eu considero até um toque afetivo, né? Qualifico ele como um toque afetivo, o meu paciente tinha uma reação. Quando eu entrava, dependendo da angulação, que eu atingia um tecido que naquela época eu não conhecia, vamos chamar de fáscia, né? Que é a fáscia. Dependendo da forma como eu angulava ou movimentava a minha mão, meu paciente reagia diferente. Aí eu não consegui explicar sozinha. Foi aí que a ciência entrou na minha vida. Então, hoje eu entendo a ciência como a forma que eu consigo responder, compreender e pesquisar dados que me trazem mais assertividade para a minha prática clínica. Então, as informações que eu capto lá, eu consigo colocar aqui, associar o acolhimento, por isso que eu separo as duas coisas, e proporcionar algo, uma experiência, vou colocar assim, para o meu paciente. Não, acho que não só para o paciente, também a forma de oferecer dados também para os outros humanos aí, né? Exato, oferecer dados para os outros humanos. E isso me trouxe assertividade e segurança sobre o meu atendimento. Tem uma amiga, uma grande amiga minha, que ela fala: hoje eu não mato mais uma formiga com canhão. Hoje eu vou. E eu posso te falar isso. Hoje eu vou, Jorginho. Hoje eu mato um canhão com uma formiga. Exato. Hoje eu vou. O paciente chega, eu olhei para ele, faço a avaliação, vou indo, pá, aqui. Hoje eu vou. Então a ciência me trouxe isso, por isso a minha paixão, e essa paixão por descoberta, essa paixão por entendimento. Quando a gente descobriu aquilo relacionado à modulação endógena desses receptores, eu me lembro até hoje que eu coloquei a mão na bancada e falei assim: meu Deus, olha, as pessoas podem melhorar com o toque. Eu já fazia aquilo, mas parecia que eu tinha uma dúvida ainda perante aquilo. Então a certeza me trouxe a ciência me trouxe mais confiança com relação àquilo. E essa separação, Jorginho, eu acho que nada mais é do que realmente até uma construção perante a sociedade, como a sociedade impõe, porque a gente traz isso, a gente é humano aqui.
Então, mas como que você pode ser tão... Algumas pessoas me chamam de mística ou religiosa, ou sei lá que adjetivo, o que colocam em cima de mim. E você é uma cientista. Eu falei, mas por que eu não posso fazer isso? Por que tem que ser isso? Porque isso não é ciência. Isso não é ciência, Jorginho. Se você pegar os maiores cientistas do mundo, eles não são isso. Até que quem dá a definição de ciência é o filósofo da ciência, né? O tal do Popper foi muito falado, é um filósofo da ciência. Ele estava tentando explicar, afinal, o que é ciência. Essa é uma discussão aberta até hoje. Não há uma definição fechada do que seja ciência. A gente está tentando descobrir o que é ciência. Está tentando relacionar, dialogar entre diversas formas de conhecimento para tentar definir, afinal, o que é isso. E eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho que esse lado que habita em mim, ele me torna uma cientista melhor. E também a sua preocupação de esse toque, eu não posso ficar só comigo, né? Eu preciso encontrar uma forma de tentar deixar esse dado para os outros, né? Para as próximas gerações, para aqueles que vão ficar aí. E aí é a luta, né, Jorginho? A luta diária. Porque até eu estava conversando com uma amiga esses dias, vamos dizer hoje, né? Eu terminei o segundo grau, na época era segundo grau, eu tinha 15 anos. Eu comecei a ler e escrever com 4 anos e meio. Foi a minha mãe e o meu avô que me ensinaram. Meu avô era farmacêutico, eu aprendi a ler em bula de remédio, imagina, né? E a minha mãe me ensinou e o meu avô acabou aperfeiçoando, né, juntamente com ela. Mas a minha mãe teve toda a paciência do mundo em me alfabetizar. E eu tinha 5 para 6 anos, Jorginho, eu morava em frente a uma escola no interior do Paraná, eu colocava mochila, meus pais tinham papelaria, então... O teu ditado era aspirina, paracetamol, assim, não era casa, Exatamente. Era exatamente isso, era bem diferente. E eu me lembro que eu abria aquelas receitas, aquelas letrinhas miudinhas, assim, eu olhava e dizia, leia, as palavras. O olhar de formiga já era desenvolvido ali. Exatamente. E eu pegava a mochila e eu atravessava a rua, eu queria ir para a escola. E aí a minha mãe, meu Deus, maravilhosa, me proporcionou uma infância assim, a minha mãe, não, vou levar, chegou lá na escola e falou assim, minha mãe sempre, né, muito... imponente, assim, naquela época ela era uma mulher muito imponente, ela olhava, ela olhou e falou assim, o que eu vou fazer com essa menina? Ela quer vir para a escola? Mas não pode, ela não tem idade. Mas ela já sabe ler, já sabe escrever, eu vou fazer o que com ela em casa? Resumo da ópera, minha mãe convenceu numa cidade interior que eles tinham que me aceitar. Então eu me formei muito cedo, sabe, Jorginho? Me formei muito cedo e ao mesmo tempo que isso pode ter sido... Quantos anos tu tinha quando entrou na escola? Eu tinha 5 para 6. Antes dos 7. Sim, 5 para 6 anos antes dos 7. Exatamente. A estava se desenvolvendo ainda. Exatamente, é verdade, 5 para 6, exatamente isso. E eu me formei muito cedo no segundo grau, ao mesmo tempo que isso pode parecer bom, eu sempre me senti muito estranha, porque as pessoas eram mais velhas, porque eu não me enquadrava, eu ainda era uma criança, mas ao mesmo tempo... eu tinha gostos peculiares, sabe, assim, uma briga interna. Eu tive uma briga interna muito grande, não tive problemas na adolescência, nada disso, mas interno, sempre foi muito interno, sempre foi muito de mim. Eu nunca transpareci aquilo, até porque meus pais trabalhavam muito, eu não gostava de incomodar, mas eu comigo mesma tentava resolver, né, muitas questões. E eu entrei na faculdade, eu tinha 17 para 18 anos. 17 para 18 anos, né? Então eu entrei na faculdade... realmente muito jovem, vamos dizer, se fosse, né, parar para analisar, uma situação assim onde você é adulto, você não é adulto, daí de repente eu caí na fisioterapia, que eu digo que não fui eu que busquei ela veio até mim um pouco antes de eu decidir assinar o cartão do vestibular. Você foi tocado por aquilo. Eu fui tocado, porque eu sofri um acidente de carro, eu fui tocada por uma fisioterapeuta. E ali eu entendi. A minha mãe até hoje é frustrada, né, Jorginho? Porque a minha mãe queria que eu fosse médica, né? E médica aí, era aquele mito da época, né? E aí, então, hoje ela brinca, vai fazer o vestibular de medicina, que me vê lá, né? Camelando no dia a dia, vai usar esse cérebro e não sei o quê.
tudo com muito amor, obviamente, né? Mas naquela época era o advogado e era o médico, né? Então, meu avô também queria que eu fizesse medicina, acho uma louvável de uma profissão, tenho 2 primas, amigos incríveis dentro dessa profissão, mas a minha profissão é o toque, né? Sem sombra de dúvidas, é o meu aperfeiçoar, vamos dizer, da humanidade. Sendo toque, uma pergunta básica, o que é a fáscia? Ai, Jorginho, Afinal, tu me deu liberdade. Agora, eu quero saber o que é a fáscia. Tu me deu liberdade agora, Jorginho. Essa pergunta talvez seja uma das mais difíceis da gente responder. Eu achei que era mais fácil. Não, a fáscia não é fácil, mas a fáscia é fascinante. Temos agora a literatura até 2026, inclusive há uma briga científica pela definição de fáscia, porque você nem consegue definir ela em uma frase. Assim, essa nome fáscia eu escuto há poucos anos para cá. Antes eu nunca ouvia falar de fáscia. Aqui, Jorginho. Aqui a gente escuta. Fora já é uma estrutura que há décadas, né, grandes osteopatas, anatomistas, eles já perceberam. Mas eu vou tentar resumir, né, vamos dizer. Estruturalmente primeiro, tá? Estruturalmente, a fáscia é uma estrutura que há dentro do nosso corpo. Imagina um bolo. Tá. Então, aqui um bolo e aqui eu vou ter a pele e o teu osso. Pensa que eu peguei aqui a pele do osso, tá? Aqui é um bolo. Camadas, eu vou definir as camadas aqui. Eu vou ter pele, eu vou ter gordura. Abaixo desse tecido adiposo, imagine que é tudo entrelaçado. Eu vou ter mais células de gordura, mas numa composição um pouquinho diferente, que começam a se entrelaçar a um tecido viscoso. Sabe o ranho de nariz saudável? Mais ou menos como se fosse aquilo, sabe? Eu gosto de fazer analogia para as pessoas entenderem. Então, ali entrelaçado a gordura começa a fáscia superficial. Depois eu vou ter uma camada mais específica dela, como se fosse uma lâmina, mais escurecida, vamos dizer, uma densidade um pouquinho maior, mais um pouquinho da geleca, e depois eu vou ter a fáscia profunda, que é aquele tecido que tu pega a carne mesmo, não sei se tu come carne, mas tem a carne com aquela camada branca, aquilo é fáscia. Tá. E depois eu vou ter o periósteo, o músculo, o periósteo e o osso. Falando assim numa definição. Só que essa estrutura, até alguns anos, ela era vista só como um tecido de preenchimento, sustentação, até por essa conexão que ela faz, né? Como se ela fosse grudando uma camada do bolo a outra, como se fosse vamos dizer assim, um grude mesmo, não tem outra palavra para definir. E um tecido que protege, por exemplo, se eu for pegar o nosso rim, né, a nossa loja renal, o nosso rim, nosso feijãozinho ali, que tem a glândula suprarrenal em cima, é tão importante para o nosso corpo que Deus fez um coxim de algodões em volta dele que se chama fáscia para proteger. Como outras vísceras que nós temos também. Então, tipo, eu caí aqui de bunda, escorreguei e caí de bunda. O meu rim, ele balança ali dentro daquela fáscia, ele está protegido. Então, a fáscia também pode ser definida como uma roupa de mergulho. Como se você tivesse uma roupa de mergulho. Então, essa roupa de mergulho, ela tá. Não, a roupa de mergulho é daqui, mas imagine como se ela pegasse desde o topo da tua cabeça até a ponta do teu pé. Então, é uma roupa que a gente veste. Por isso que muitos fazem essa analogia da roupa apertada, né? Se eu tiver essa roupa apertada, como que eu vou... Esses vestidos justos, que essas calças jeans, sabe? Como que tu vai se movimentar? E a face, ela pode se tornar densa assim. Então, estruturalmente, vamos dizer, numa definição simplista, seria isso. Até anatomistas, né? Quando eu estava no terceirão, eu passei em enfermagem e fiz junto com o terceirão um semestre de enfermagem. E ao mesmo tempo eu ia na turma de medicina do CAU aqui na Univale para ver dissecação, porque eu sempre gostei. E eu me lembro que eles reclamavam, né? Lá, a Univale ainda, hoje eu não sei se é, mas acredito que sim, um excelente centro, mas naquela época era tudo cadáver mesmo, né? Então eles dissecavam e eles reclamavam da face. Ai, quantidade de fáscia que eu tenho que tirar. Então, ela era vista como se fosse uma estrutura só que preenche, protege, conecta e deu. Aí alguns cientistas
Dessa forma, né, alguns cientistas que são assim começaram a fazer certas descobertas. E uma descoberta muito grande que fizeram é que dentro dessa fáscia habitam células importantíssimas para o nosso funcionamento e ela é inervada por terminações nervosas livres. Isso é, tudo que tem nervo produz dor, produz movimento, produz vida, porque está conectado ao cérebro. Só que a informação mais pertinente agora, eu acho, dentro do contexto que a gente está conversando aqui, é que quase 40% da fáscia ela é inervada por fibras do sistema nervoso autonômico. O que isso significa, Jorginho? Vamos imaginar. Estamos no avião agora, você e eu, fazendo uma viagem longa. Tá. A gente está lá cochilando, assiste o filme, cochila, tenta se ajeitar naquelas cadeiras. Vamos pensar que a gente está na classe econômica, né? A gente está lá. De repente, Jorginho, começa a turbulência. O que acontece? Você sai de um estado sonolento, máscara caindo na tua fuça, você acorda e de repente você está pronto para luta ou fuga. Luta ou fuga. Você está pronto. Ali você pode, Jorginho, me colocar no braço, eu te colocar no braço, ao mesmo tempo tu ajudar a senhora de trás, você vai e pega não sei o quê. O teu corpo se preparou para aquilo, ele jorrou substâncias dentro, a partir da tua ativação cerebral, para que você criasse força. Por que mães retiraram pneus de trator embaixo de filhos? Pensa se isso é possível fisicamente. Por causa dessa força absoluta, essa força maior que esse momento da nossa vida nos traz. Só que isso deve acontecer numa loja de tempo. No caso, quando você está quase com o avião caindo. Mas o que hoje acontece, Jorginho? As pessoas estão constantemente nesse lugar, nessa luta ou fuga. Elas estão o tempo todo assim, ansiedade, depressão, elas estão o tempo todo assim, não, a máscara tá caindo, a máscara tá caindo, a máscara tá caindo. E a máscara tá caindo, realmente. A máscara tá caindo. E a fáscia, Jorginho, ela tem, lembra dos fios de comunicação? Os fios de comunicação que controlam esses sistemas, quase 40% da fáscia é composta por esses fios. Então ela está totalmente ligada ao nosso sistema nervoso autonômico. Então eu posso utilizar do toque da fáscia para desligar um pouco esse botão e trazer o meu paciente por um estado de permanência dentro dele. Uma situação clínica que eu olhei e eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo aí. Quando eu estava na UDESC, quando eu dei aula na UDESC, depois eu descobri que, enfim, não era professora universitária ainda, eu não estava no momento para aquilo, mas eu fiquei anos dentro da instituição, sou muito grata, mas dentro da UDESC eu tive algo mais importante para mim, que foi o programa de extensão em terapia manual, Jorginho. No primeiro semestre eu ensinava e no segundo semestre eu atendia gratuitamente com os meus alunos a comunidade. Nós atendíamos toda segunda-feira 40 pessoas. Eu chegava na UDESC 6 horas da manhã saindo de Balneário e saía às 10 horas da noite. E nós atendemos diversas pessoas. E uma vez um aluno, com um toque ensinado por mim, atendeu uma determinada pessoa. E bem na hora que eu tava, porque eu era sozinho no começo, depois, graças a Deus, vieram pessoas para me ajudar, mas no começo eu tava sozinho. A pessoa saiu do consultório, Jorginho, com um estado de êxtase. A pupila, a permanência, ombros relaxados como deveriam. Uma sensação, não somente de uma sensação gostosa de uma massagem, foi além. Ali eu olhei algo mais, eu falei, opa, tem alguma coisa aí que a gente não entendeu ainda. Alguma coisa que a gente precisa descobrir. O que esse toque específico faz? Então, tu imagina, hoje nós vivemos numa sociedade que as máscaras estão caindo o tempo todo. E a gente está em luta e fuga constantemente. Sim, porque o avião já caiu. O avião já caiu, Jorginho. A gente está em luta e fuga. E isso deveria ser só uma janela que a gente visita no momento de necessidade e não no nosso dia a dia. Sim.
E quando eu toco o meu paciente por meio da fáscia, que não é só por meio da fáscia que acontece a modulação do sistema. Nervo vago, reiki, respiração, várias outras. Mas o toque é uma das ferramentas. Quando eu toco por meio da fáscia, eu consigo fazer o quê? Baixar aquele sinal. Por que os nossos pacientes cada vez mais vêm com dor física oriunda da dor emocional? Imagine que naquele momento que a máscara está caindo, um balde de água suja é jogado, substâncias são jogadas para que nós tenhamos aquela força absoluta. Com o passar do tempo, a hora que vai baixando o volume, a gente vai modulando, aquela água vai escorrendo e sendo jogada fora. Agora, se eu tiver balde entrando de água o tempo todo e o meu rodo não der conta, o que vai acontecer? Isso vai se acumular. É aí que começam essas dores constantes também, que não cessam. Eu entendi que essa fáscia, essas camadas, são camadas, né? Camadas. Que é formada por tecidos moles. Isso. Então ela é capaz de, nesses momentos de tensão, se remodelar. É como se elas podem adquirir uma consistência que traz essa extra força, vamos falar assim. Pode ser, todos os tecidos moles vão conseguir trazer, mas a fáscia, ela tem um potencial de auxiliar mais ainda por causa dessa presença. É aí que está o segredo do Hulk. Talvez seja aí o segredo. E aí que ele se transforma no Hulk. É aí que ele se transforma. Pode ser que seja exatamente isso. Só que essa tensão constante hoje faz essa fáscia ficar nesse estado enrijecido, ressecado. Lembra a geleca do nariz? Imagina que tu tá com uma sinusite brava, ela sai amarelada e endurecida. É isso que acontece. Esse endurecido, né? Ela não perde a flexibilidade dela. Perde. E se ela perde a flexibilidade, lá dentro as células dela, que eu comentei lá no início, elas não vão trabalhar mais como antigamente, com todo o seu potencial. A gente ainda sabe muito pouco, mas ao mesmo tempo a gente sabe muito para direcionar o nosso atendimento clínico por meio da fáscia, Jorginho. Então a fáscia, ela proporciona alterações mecânicas locais. Ela ajuda edema, melhora a amplitude de movimento, né? Mobilidade, alivia dor, mas ela também tem essa capacidade de comunicação com o nosso sistema nervoso central. Isso abre infinitas possibilidades, né? Porque você está falando até numa possibilidade do ser humano de uma transformação do próprio corpo biológico em estado aprimorado. Exato. E é por isso que hoje quem conhece fáscia fica fascinado. Só que esse fascinado tem que ter um limite, né? Sim, porque aí tá lidando com coisas de interesses de gente grande, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que algumas pessoas residem, a gente consegue pé no chão, tem outras. Vou dar um exemplo assim, não acho errado falar desse jeito, mas algumas pessoas acreditam que a fáscia é a casa da alma. Acreditam que a fáscia é tudo, fáscia... Sabe? Então a gente tem... É por isso que eu te falo, né? Que tu falou, algumas vezes tu comentou aqui comigo, que você tem que passar isso pra frente. É engraçado você verbalizar isso, porque talvez essa seja a maior briga que eu tenho hoje comigo mesma. Porque hoje, dentro da minha carreira, Jorginho, eu podia ficar no meu consultório quieta. Não tenho nem cartão de visita. Nada. Só uma janela. Que abre só uma janela. É só uma janela. Eu tenho um jardim latendo em casa. Meu consultório é modesto. É modesto, Jorginho. Meu consultório é uma extensão do meu lar. Tanto que o meu marido olha e diz, meu Deus, olha os tapetes aqui, parece que eu tô na sala de casa. Você está indo visitar a sala da minha casa quando você entra no meu consultório. A casa, exatamente. Porque é lá, aquilo é uma extensão do meu coração, é a janela da minha alma. Então é algo muito assim, algumas pessoas às vezes olham e dizem, nossa, mas... Porque tudo é se colocado num patamar, né? As pessoas acham que para você ser o melhor que você pode, você tem que estar com uma roupa que custa... sei lá, 5 mil, você tem que estar com... merchandising, né? Só a embalagem. As pessoas,
tudo elas colocam em valor financeiro, mas não o valor real daquelas coisas, infelizmente. Então aquilo é valoroso para mim. Não é que eu não possa ter o lustre dourado, mas aquilo ali para mim não tem valor. Para mim, Larissa, respeito para quem tenha, mas para mim, Larissa, não. Para mim, eu atendo de pé descalço, Jorginho. Eu atendo de pé descalço. Sim, porque tu tem que ter o toque. Eu tenho que ter o toque, sabe? Então, assim, a forma como eu tô ali é uma forma que, eu vou ser honesta contigo, os meus pacientes fora têm dificuldade de me reconhecer no mercado. Tem dificuldade de me reconhecer. Porque aquilo ali é um estado presente meu, então eu poderia residir só naquilo hoje. Hoje eu consegui, com muita luta, adquirir esse conforto, vamos dizer, para viver nessa loja de tempo que a gente está vivendo aqui. Muito bem, Jorginho. Eu poderia só ficar lá. Mas e a missão? E esse estender aos outros essas informações? E proporcionar que mais pessoas ajudem pessoas. Porque as pessoas precisam, Jorginho. As pessoas precisam de ajuda hoje em dia. Talvez elas sempre precisassem. Mas hoje a gente está num adoecimento mental muito grande. Aí entra aquele fato, precisam, mas muito também não estão abertos a isso. Mas eu vou bater na porta até a pessoa abrir a merda da porta, Jorginho. Tu vai abrir a janela da pessoa de qualquer jeito. Eu sou teimosa. Se tem uma coisa que eu sou teimosa. Tu não tem noção. Vai chamar o chaveiro para arrumar a fechadura. Eu vou ficar ali na tua porta. Vou tocar. Querido, e tu vai fugir de mim, mas você vai voltar. Você vai voltar. A minha mãe hoje cuida faz parte vou dizer, da minha equipe, assim, né? A minha mãe cuida dos meus pacientes, recebe eles, agenda e tudo mais. Às vezes o paciente vem e não volta. A mãe só olha pra mim e diz, 2 meses. Falo, não, mas vai um pouquinho mais. Dá um tempo, o paciente retorna. Porque ele sente falta do teu toque. E aquele cutucão que eu dou na porta, Jorginho, aquele cutucão. Porque assim, ó, Jorginho, eu acho que é muito fantástico, apesar de eu ser uma romantista, vamos dizer assim, né, eu amo as pessoas, eu acredito, né, lá dentro de casa a gente tem uma brincadeira que a Sofia fala, o papai duvida de todo mundo até que as pessoas provem ao contrário. Eu já sou a pessoa que eu acredito em todo mundo até que se prove ao contrário. Então, há essa dualidade, esse equilíbrio dentro do nosso lar. Então, eu acredito nas pessoas, Jorginho, e eu acredito que as pessoas possam florescer dentro delas. Você acredita na verdadeira face da pessoa. Na verdadeira face da pessoa. Aquela que está ali dentro, embaixo das camadas. Eu acredito. Antes de chegar no osso. E eu te digo uma coisa, Jorginho, podemos conversar daqui, sei lá, 50, 60 anos, pois eu vou sentar nessa cadeira e vou ter a mesma fala para você. Eu não quero parar. Mas com um novo toque. Com um novo toque, com certeza. Com mais 6 anos. Mais 6, 7 anos, né? Mais 6, 7 anos, exatamente. Eu vou fazer uma relação que às vezes eu faço com a cultura pop, né? Que eu falei ali do estudo da face e de abrir outras possibilidades em relação ao corpo humano. Aí eu lembrei do Capitão América. Sim. Que ele é criado com uma injeção lá do cientista que o transforma o corpo, né? Se essa transformação não estaria nessa química na própria face. Poderia. Que deu essa transformação desse supercorpo, porque isso abre essas possibilidades. Abre essas possibilidades, poderia, só que habitar essa fala agora, Jorginho, é que nem eu digo, eu tenho um pouco de receio por aquela... Não, é perigoso. Isso, é perigoso. Essa crença. Eu tô tocando numa coisa que associando a uma cultura, exatamente, é perfeita, a fala é perfeita. Tão perfeita ao ponto de que eu vou complementar dizendo o seguinte: a partir do momento que você é um terapeuta que cuida das pessoas, independente de ser fisioterapeuta, massagista, reiki, osteopata, quiroprata, o que for. Se você é gente que cuida de gente, a partir do momento que você conhece a face, você introduz esse pensamento na tua caixinha de ferramenta que tu vai trabalhar todo dia, você começa a ter uma nova visão. Você ganha um superpoder também. A partir do momento que gente, né, que toca o ser da gente, você entra em questões que envolvem ética e moral, que está além da concepção de um ser humano.
É que envolve muitas consequências e portas, né? Nessa história. Muitas portas. E quando fala de dor, devido a tudo que a gente falou, essa conexão, a fáscia é a camada do Hulk, é a camada do Capitão América, sem sombra de dúvida, Jorginho. E talvez a dor seja a grande verdade do ser humano hoje em dia. Né? Eu acho que tem gente que só tem a dor para se dizer ser, mais nada. Nossa, que profundo isso, e é verdade, Jorginho. Porque você toca nisso, né? Toco. Não no sentido de manter, mas no sentido de, você não é isso. Exato. No fundo, teu toque você não é isso. Você não é isso, é um pica-pau. Você não é isso. É o chato do pica-pau. Você não é isso, você é. Porque na verdade... O pica-pau é teimoso, né? Na verdade, assim, Jorginho, por que as pessoas estão se vestindo de dor hoje em dia? Boa. Eu já me perguntei isso. As pessoas estão se vestindo de dor hoje em dia. Muitos seres humanos estão se vestindo. Por que essa roupa de pregos no corpo, né? Roupa de pregos no corpo. Por que, eu me pergunto? Eu sou curiosa, sou cientista. Eu me pergunto por quê? Essa fascinação pelo faquir. Exatamente. O porquê isso? E as respostas que eu encontrei, Jorginho, são assim... as mais simplistas que você puder imaginar. Aquelas que não chegam ali, né? Não tocam a dor. Na verdade, é a falta de acolhimento próprio e do próximo, a falta de carinho, a falta de presença. As pessoas não têm presença hoje. Por exemplo, nós dois estamos aqui batendo um papo num sábado de manhã. Eu tô aqui, e você está aí. Nós estamos em profunda conexão nesse momento. Mas as pessoas hoje estão aqui, estão lá, estão acolá. Elas constantemente, elas não conseguem estar. As pessoas acham que meditação só envolve isso aqui, tu ficar lá. Não, é estado de presença naquilo que você está fazendo. Tanto que esse momento fez, né? Há um toque para saber que você está aqui. Né? Isso, exatamente. Isso aqui, um toque, aqui. Estou aqui. Mas as pessoas se vestem dessa dor. Porque, na verdade, o que elas precisam é do básico. As pessoas acham, eu vejo que nem você falou de ferramentas para tratar a dor. Sei lá, tudo que tem. Nem vou falar, porque assim, Jorginho, é tanta estrutura, quanto tanta mais medicamento. luzinha, barulhinho e maior. Isso, quanto maior. E muitas vezes essa dor profunda, essa dor que já está nesse cérebro, que precisa dessa equipe para ser tratada, ela precisa do básico. Atenção, acolhimento. Esses dias eu estava na clínica escola, que como pesquisadora lá da universidade, que hoje eu sou, né, até agosto, estou há 3 anos lá, eu tenho que também auxiliar a clínica escola, os alunos. Os alunos no celular atendendo os pacientes, Jorginho. Praticamente uma telemedicina ao vivo, né? Uma telemedicina ali em loco. E eles não estavam usando os aplicativos para avaliar o paciente, eles estavam no Instagram. Ou tirando foto, né? Junto. Ou tirando foto com o paciente, exatamente. Que é o cúmulo da ética, né? Que é exato. Então, assim, é difícil porque o paciente, ele precisa, naquele momento, ele está vestido com aquela dor. A primeira coisa que você vai fazer, Jorginho, não é arrancar a roupa dela. Você vai acolher a roupa dela. Você vai tocar, né? Você vai abraçar, você vai acolher a roupa dela. Para que quando ela se sinta confortável, ela mesmo retire a roupa dela, coloque no chão da sua clínica, passe a sua porta e diga muito obrigado, mas agora eu vou caminhar sozinho. Tchau. Tchau. É isso. É fácil? Claro que não. Não, tá grudada, né? Se fosse essa roupa fácil, tá grudada aqui mas pele. é possível. Sim. É possível, Jorginho. Não sou só eu que tenho casos dessas possibilidades. É possível, mas é necessário passar pelo sofrimento. Você vai ter que aceitar essa dor. Vai ter que aceitar. A Larissa não vai fazer mágica e fazer isso aqui. Não. Ela vai fazer isso aqui, ó, como ela fez. O pica-pau. Ela não vai fazer isso aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. O pica-pau. E outra, né, Jorginho, não sei o autor da frase, mas a luz só passa por frestas, né? E aí que está o ponto. O fato de a gente ter frestas, ser também um ser quebrado, que possibilita isso aqui.
Exato. Entrar em contato com as frestas do outro. Exato, Jorginho, exato. Somos todos janelas quebradas. Todos janelas quebradas. E eu não sei, assim, qual é a tua opinião a respeito disso. Mas como eu falei para ti, eu sou fascinada pela passagem de Jesus Cristo na Terra. Fascinada. Os maiores aprendizados que eu tive na minha formação foi por meio de frases oriundas dele, né, e tudo mais. Uma literatura mais profunda, verdadeira, que eu busquei para poder entendê-lo. E quando eu olho Jesus Cristo, eu penso assim, eu não sei você, Jorginho, mas eu não vim aqui a passeio também. A gente não veio aqui a passeio. As pessoas acham, a gente vai passear ao longo da jornada, Jorginho. Isso vai acontecer. Até porque Deus trouxe para nós, mas ninguém veio aqui para passear o dia inteiro. A gente veio o quê? Para abrir fresta, para expor essa luz, a gente veio para aprender, a gente veio para se ressignificar, a gente veio para servir ao próximo. Até se abrir frestas é preciso às vezes quebrar aquela camada, né? Exato! Muitas vezes é preciso quebrar as camadas. Exato, Jorginho, isso é preciso. A gente não veio aqui... Honro a vida de quem veio a passeio, ótimo, mas eu não vim, Jorginho. Pelo menos não nessa vida. Talvez eu venha numa próxima ou já tenha vindo. Mas quem veio a passeio tá mentindo, né, Larissa? Então, é aí que tá. Eu não sei, né? Eu falo sempre de mim mesma, mas eu não sei, não veio a passeio, sabe? Eu olho, que nem eu digo, por que eu fiz associação com Jesus? Olha a vida que Jesus teve. Na minha opinião, um dos maiores filósofos da humanidade. Então, ninguém veio aqui a passeio, Jorginho. E se você acha que você veio a passeio, você vai ficar com a roupa da dor grudada no teu corpo o resto da vida. Porque é um passeio por uma cidade, uma estrada esburacada. Quebra, vai cair no chão, tu vai juntar, vai vir de novo, tu vai quebrar, vai cair no chão, tu vai juntar, e assim vai. Queria tocar num ponto assim, que eu acho que é muito importante que você tocou. Que eu estava, até um pouco tempo atrás, conversei com um amigo meu que, assim, hoje em dia, eu acho que não tem nem mais a matéria de ética na universidade. E nenhuma. Esse é um assunto interessante. Eu estudei com ele há 25 anos atrás e a gente teve 2 anos de ética. Exato. E ele falou... Faz falta. Hoje, parece que ética virou demodê, né? Demodê. Cringe, sei lá. Não é como... É normal ser fake news. Jorginho, hoje em dia há uma discussão muito grande, principalmente nas faculdades de medicina, como eu sou da área da saúde. Todas as faculdades com esse problema, todas? Principalmente as que tocam, né, enfim, no sentido de que cuidam de seres humanos. Hoje a gente tem uma disciplina que talvez contemple meio semestre ou algo assim, ou algum professor que enfatize isso muito mais. A terapia manual também está assim, dependendo da graduação que tu vai fazer, 2 ou 3 aulas, como se aquilo não tivesse mais importância. E a ética é isso. E o que está se fazendo? Está se criando, e era ainda, eu me lembro que eu tinha português instrumental. Até hoje eu não entendo porque o nome dessa disciplina, mas eu aprendi a escrever lá. Não, tu aprendeu a escrever, paracetamol, aspirina, bula de remédio. Então eu aprendi. Hoje em dia não tem essas disciplinas bases que ajudam a formar o ser para servir. E hoje virou necessidade básica. Virou curso. Jorginho, esses dias eu abri o Instagram e tinha um ser humano lá vendendo um curso sobre ética. Eu parei para pensar, eu falei, gente do céu. Falimos. Eu não preciso nem dizer nada. Nós falimos. Eu tô dentro de uma instituição pública, Jorginho. Se eu abrir um armário, eu vou ter, sei lá, caixas de caneta. Tô dando um exemplo. Ou tenho caixas de bola. Tu entende que eu não posso pegar aquilo e levar para casa? Sim. Aquilo não é meu. Para mim, isso é muito simples. Dinheiro público nessa história também. Eu vou viajar contigo a trabalho. Eu e tu, sei lá, a gente vai ministrar uma palestra, fazer qualquer coisa em algum lugar, Jorginho. De repente você olha pra mim e fala, porque eu vou sair ali com aquele pessoal, que tem aquela guria, não sei o quê. Eu vou olhar pra ti e vou dizer, querido, se você é capaz de fazer isso com a pessoa que tá do teu lado a vida toda, tudo bem se for uma cretina, mas fale pra ela. Mas se tu é capaz de trair a pessoa que tá do teu lado o tempo todo, o que vai sobrar de ti pra mim, Jorginho?
Onde está o eu e o outro nessa história aí, né? Mas o que vai sobrar para mim? Que não sou nada na sua vida. Sou uma colega, uma amiga, uma conhecida? Nada. Então, assim, as pessoas esqueceram do básico, que é o quê? Não existe meio certo. Sim. Ou é certo ou não é certo. Só que você vai errar muito. Só que você vai aprender ao longo da sua vida. E essa relação entre eu e um outro, né? E as pessoas... Não é entre eu e eu. E o contemporâneo hoje confunde. Porque não há um certo absoluto. Não, querido. Há coisas que são certas absolutas. Sim, com certeza. Não roubar, não matar, não mentir, não se ocupar do que é do próximo. Isso é o básico. Sim, a falência de uma sociedade está nessa... Quando acaba a ética e a moral, o que resta? Nada? Nada. O caos. Falimos. Você definiu. Falimos. E se nós não olharmos para os nós... Porque como que o mundo vai melhorar? São bons pais educando os bons filhos, Jorge. Me desculpe, mas é isso. Sim, tem essa inter-relação entre os dois, né? E bons professores. Entre gerações diferentes. Exatamente, bons professores. Todo mundo tem um professor dentro do coração, Jorginho. Você acabou de visitar o seu aí. Todo mundo tem. Um professor que era gentil, um professor que você admirava, uma fala que ele te disse, um acolhimento, como muitos momentos dos seus pais. É isso que vai te levar, é isso que você vai habitar muitas vezes para você ressignificar certas dores. Esses exemplos sempre tinham um toque sempre da ética, né? Sempre. Era algo relacionado à ética. Agora, quando se tira isso, o que sobra? Nada. Nada. Aí, o que as pessoas hoje enaltecem? O que elas enxergam. A pele, né? O que elas enxergam. Melhor, a roupa, né? Nem a pele. Nem a pele, é a roupa. Não há um corpo, é um fantasma só com a roupa. Uma vez eu entrei na universidade, o Luiz, ele comprou pra mim, como eu pegava muito estrada, um carrinho pequenininho, acho que é Up o nome, a gente tem até hoje. Maravilhoso aquele carro, adoro de paixão. Um carrinho simples. E eu adoro aquele carro. E eu ia para Florianópolis. Quando eu entrei uma vez, um aluno viu eu entrando dentro da instituição, ele olhou para ele e falou: nossa, professora, mas tu tem um carro barato desse? O que tu responde, Jorginho? Fala para mim o que tu responde para um vivente desse. Qual é a face que você quer que eu me Não, veja? Aí tu sabe que tipo de pessoa que eu sou. Ah, sim. Eu saio do carro, vou lá, pego aquele vivente, boto ele sentado no banco e digo: agora nós vamos conversar um pouco. A pessoa às vezes nem tá me ouvindo. Sim, é claro que não. Ele já criou um cenário na cabeça. Mas ele já tem uma história, né? Eu não vim aqui a passeio, Jorginho. E eu não sou dona da razão, não entenda isso. Em nenhum momento eu tô falando isso. Mas o que eu aprendi no sofrimento, com todas as rachaduras que eu tive na minha vida, né? Às vezes as pessoas olham hoje e dizem: nossa, que vida fácil. A sua mulher falou isso pra mim várias vezes. Larissa, as pessoas olham e dizem: nossa, que vida boa, construir um casamento, você é feliz, né? Você viaja. Cara, mas se eu tirar e abrir as minhas rachaduras... Sim. Jorginho do céu. Tá muita água pelas frestas. Muita água pela minha face. Então, Larissa, eu gostaria que você desse uma frase, como se agora você fosse realmente aquela janela e abrisse e você expressasse uma frase sua, uma ideia, uma frase, pra gente ir. Dentro dessa mente inquieta que Deus me deu, Jorginho. Dentro do toque que você é. Olha, vai parecer clichê, é uma frase que não é minha, mas uma frase muito simples, mas que eu levo dentro do meu coração todos os dias, tá? Na verdade, se tu me permitir, né? Eu vou falar duas. Que eu pode. Na minha manhã. Tá, aquela Jorginho? Frase de cima e a frase de baixo ali do quadro negro. Na minha manhã, eu acordo, eu me ajoelho na cama, coloco a minha mão na testa, lá eu falo algumas coisas, mas tem uma frase que começa e uma frase que termina. A frase que começa é: Larissa, faça o melhor que você pode com aquilo que tu tem hoje. Mas faça o melhor. Melhor que você pode. Faça. A melhor fácia. A melhor fácia. A maior fácia que você puder. Se hoje é um dia de você assistir Netflix, faça da melhor forma. Deite no sofá, arrume, faça uma pipoca, coloque uma velinha de cheiro.
Se hoje você vai poder tomar um banho demorado, faça da melhor forma. Se você vai escrever um artigo, faça da melhor forma que você pode com aquilo que você tem. Porque amanhã, Jorginho, eu vou poder melhor ainda. Porque cada dia a gente aprende. E quando eu finalizo, é um versículo bíblico, na verdade, né? Do Salmo 23, que inclusive ele está nos meus e-mails, né, embaixo dos meus e-mails, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, nesse momento que você oferece a sua verdadeira face? É nesse momento. E assim, Jorginho, eu tive escassez de tudo que tu puder imaginar. Tudo mesmo assim. E sempre eu fechava os olhos e eu dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então essa fé eu tenho. É nesse momento que você recebe um toque na sua face? Provavelmente. E tão provavelmente verdadeiro isso é, que eu me emociono todas as manhãs quando eu falo. Então tem uma lembrancinha para você, para tocar a sua face interna. Aí uma figurinha que eu trouxe lá da banca. Ai, gente, que incrível! Com aquele com o vestido que você estava. Olha só, gente, que lindo isso! Nossa, mas eu sou feliz assim, olha que coisa maravilhosa! Essa é a face que você apresenta. Olha só, gente, nossa, eu fiquei emocionada aqui, obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Ai, que momento gostoso. Ai, Jorginho, olha, não é rasgação de seda, nada, mas todos que me conhecem mais intimamente conhecem a sua esposa, né? Porque ela é parte integrante da minha vida mesmo, ela é um farol para mim. Então, assim, o lar de vocês é onde eu me sinto, né, em conexão com o meu lar também. Então, eu me sinto em casa cada vez que eu tô aqui com vocês, me sinto em casa mesmo, confortável. Quando eu olho para você, desde a primeira vez que eu olhei, lembra quando eu falei que eu enxergo aquele brilho, algo, sabe? Então, assim, que Deus te abençoe e te proteja. Eu que agradeço. Que te guie sempre, que você possa sempre filosofar pelo mundo da forma única que você faz, tocar o coração das pessoas, tocar a alma das pessoas, né? E servir dessa forma tão brilhante que você veio para servir. Então, muito obrigada. Para mim, assim, tu não imagina a honra que eu sinto verdadeiramente em estar aqui hoje batendo esse papo contigo. Eu que agradeço essas palavras todas. Agradeço a presença de quem está assistindo agora. Peço que se inscrevam novamente, compartilhem, né? Deixem um comentário se vocês gostam da Larissa, que acham muito legal. E é isso, pessoal. Quer deixar alguma outra palavra, alguma coisa? Quero, gente. Sigam o canal, ativem o sininho, deem um like lá, porque é importante. A gente precisa de gente do bem, né? Gente com coração gentil, braços fortes, como eu disse anteriormente, para a gente tornar esse mundo um lugar melhor. Então sigam esse cara aqui, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E esse vídeo vai estar lá no meu canal também, né? Então a gente vai colocar lá também, para que a gente possa disseminar aí esse conteúdo. Obrigada, viu, gente, pela atenção de vocês. E desculpa qualquer coisa, incluindo os palavrões. Esperança não morre nunca. Amém.